você perceber que seu irmão está dormindo aí, chacoalha ele. A paz do Senhor, irmãos. Muito feliz de estar aqui novamente e eu quero a colaboração de vocês. Então, nós vamos ter uma frase aqui combinada e quando eu fizer assim, você já vai saber, tá? Eu quero que você fale essa frase. No decorrer da pregação, eu vou contar para vocês. Amém? Bem, eu quero começar com algumas declarações e eu quero perguntar se você concorda com isso ou não. Preste atenção. Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade, porque, através do seu sacrifício, morte e ressurreição, ele foi capaz de nos dar perdão aos pecadores, reconciliar-nos com Deus e nos dar vida eterna. Você concorda com isso? Amém? Isso é verdade para nós? Amém. Jesus é suficiente para nos salvar. Em Atos 4:12, a pregação de Pedro nos diz assim, que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome que pode nos salvar. Jesus é o único nome que nos salva, que nos livra da morte eterna, que nos livra do pecado. Não há ninguém e não há nada que possamos acrescentar a Cristo para nos ajudar na nossa salvação. Amém? Isso, na verdade, é o fundamento da nossa fé, é a base da nossa fé. É a pregação do Evangelho, é a verdade do Evangelho que nos alcançou. Amém? E é isso que nos difere das seitas, onde dizem que você precisa de Jesus, às vezes nem é falado de Jesus, mas é Jesus e alguma coisa a mais. Não só basta Jesus, mas você precisa de mais alguma coisa para ser salvo. Isso é o que nos difere de seitas e também isso que nos difere de falsos evangelhos. Evangelhos fake. A verdade é que Jesus é suficiente. Só Jesus e mais nada. Só Jesus. Ele é suficiente para nós, porque senão nós seremos idólatras. Se a gente quiser acrescentar mais alguma coisa a Jesus, nós seremos idólatras. Na verdade, isso precisa permear todas as áreas da nossa vida. Se é verdade que Cristo é suficiente Salvador, é suficiente para nos salvar, é o único que nos traz salvação e redenção, isso precisa ser verdade em todas as áreas da nossa vida. É isso que nos difere de falsos evangelhos, é isso que nos difere das seitas, porque senão seremos idólatras. Ele é tudo o que precisamos. Então, quem tem Jesus tem tudo. Ele é o nosso fundamento inabalável, é a nossa força, é nosso consolo, a nossa alegria, a nossa segurança, é a fonte da vida, é a fonte de tudo que precisamos, é a resposta para todos os nossos questionamentos. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele é plenitude. Nele estão todas as coisas vêm dele. E nós vamos ler um texto de Colossenses 1, a partir do versículo 15 ao 20. Colossenses 1, 15 ao 20, nos diz assim, ele, Jesus. Esse texto nos diz sobre a supremacia de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso agora eu posso me relacionar com ele, por isso agora eu posso vê-lo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus
que nele habitasse toda plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Jesus tem a supremacia, ele é o centro de todas as coisas. Mas a pergunta é, será que isso é verdade na sua vida? Ou será que é uma verdade parcial, somente para a salvação? Ou será que em todas as áreas da sua vida ele é tudo? Ele é o centro, ele é o suficiente? Essa é a pergunta. Jesus Cristo é suficiente para você em todas as áreas da sua vida ou só em algumas áreas? Você se sente plenamente completo, sem falta de nada, porque tem Cristo? Eu gosto dessa frase do Spurgeon, de novo, eu sempre trago uma frase dele, né? Essa frase nos diz assim: aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. Aquele que faz de Jesus o seu tudo, aquele que entende que Jesus é o centro e é tudo, e nele habita toda a plenitude que eu preciso, achará tudo em Jesus. Será plenamente satisfeito em Cristo. Essa é a verdade, não é? E isso tudo para dizer que numa madrugada, era a época de posicionadas, e a gente ia falar a respeito de Ana, e Deus me acordou no meio da madrugada dizendo uma frase assim: vocês precisam ser completos em mim. E esse é o tema da nossa pregação de hoje. Completos em Cristo, completos em Deus. E eu escutei essa frase, acordei com essa frase no meio da madrugada: vocês precisam ser completos em mim, não tendo falta de nada, não à espera de algo para serem completos, mas completos em mim. E aí parece que eu entrei na história de Ana, bem na hora que Eucana, o esposo de Ana, você sabe que Ana estava buscando por um filho, estava clamando por um filho. E bem na hora que Eucana, o esposo dela, fala assim: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. E parece que Ana, na minha visão, assim, né, parece que eu entrei na história, assim, e parece que Ana não dava bola para essa pergunta, tão obcecada que ela estava por aquele filho, não é? E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Pensa naquilo que para você é uma falta. Pensa naquilo que você acha que precisa. O que te falta? O que te falta? Pensou? Pensou naquilo? Pensou em algo que você acha que está faltando na sua vida? Pensa naquilo que você acha que te completaria, te daria alegria, te daria satisfação, te daria plenitude. É como se Deus estivesse falando para nós hoje: eu não sou melhor para você do que 10 disso que você pensou agora? Deus precisa ser esse. Jesus precisa ser esse. Melhor para nós do que tudo aquilo que a gente espera, imagina que possa nos dar satisfação, contentamento, alegria, prazer, enfim. Jesus é suficiente. Não só suficiente Salvador, mas suficiente para nos completar em tudo aquilo que nos falta, ou que a gente acha que nos falta. Amém? É isso que nos difere de seitas, de falsos evangelhos, e é isso que é o verdadeiro evangelho, porque se não for assim, seremos idólatras. Se essa não for a verdade nas nossas vidas, de que Jesus é suficiente em todas as áreas, seremos idólatras, não diferindo em nada das seitas. Isso é sério, né, irmãos? Isso é grave. Então, é algo que a gente precisa ponderar com muita seriedade. Só nele encontramos a plenitude. E o diabo, então, quando ele não consegue tirar Jesus das nossas vidas, porque quase aqui todos nós, né, Jesus não vai sair das nossas vidas mais. O que ele faz? Quando ele não consegue tirar Jesus da minha e da sua vida,
ele desloca Jesus do centro. Ele desloca Jesus desse lugar de suficiência. Esse é o trabalho do diabo nas nossas vidas. Ele não vai tirar Jesus da sua vida, mas ele desloca Jesus do centro, da soberania, da supremacia. E aí nós podemos então nos relacionar com Jesus dessa maneira, buscando Jesus para alcançar aquilo que queremos. Se é uma casa, então eu vou buscar Jesus por uma casa. Se é dinheiro, então eu vou buscar Jesus para conseguir dinheiro. Se é um casamento feliz, se é o poder, se é fama, sei lá, se pensa aí naquilo que você pensou mesmo. E a gente começa a viver um falso evangelho usando Jesus para nos levar no lugar que a gente quer chegar, para nos dar aquilo que a gente acha que precisa. Mas Jesus não é um meio para que eu chegue a algum lugar ou obtenha alguma coisa. Jesus é o princípio, é o fim, é o centro de todas as coisas. Tudo nele subsiste, tudo é para ele, por ele. Jesus é o centro, ele é o alfa, é o ômega. Ele precisa ser o centro da minha vida. Jesus não tem algo para dar. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que você precisa. E se você tem a Cristo, você tem tudo. Você não precisa mais de coisas, de situações, de vivências, de experiências para ser completo em Cristo. Você já tem Jesus. Precisamos viver essa verdade. Então Jesus não diz assim, eu tenho um caminho para você, mas ele diz, eu sou o caminho. Jesus não diz assim, eu tenho uma verdade para te contar. Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus não diz assim, olha, me busque, que eu vou dar um jeito de tornar a sua vida legal. Jesus diz, eu sou a vida. E aquele que entende isso, e aquele que vive isso, encontra o caminho, a verdade e a vida, para sempre. Para sempre, irmãos, para sempre. Ele não é um meio, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo o que precisamos e não precisamos de mais nada. Quando encontramos a fonte, que é Cristo nas nossas vidas. E esses encontros, né, com Cristo, um encontro assim, marca a nossa vida, precisa marcar e transformar a nossa vida, precisa nos saciar a ponto de sermos preenchidos, sermos plenos, sermos completos em Cristo. E a Bíblia está cheia de encontros de Jesus, não é? E eu quero hoje conversar com vocês sobre um encontro de Jesus muito especial, e nós conhecemos muito essa passagem, nós cantamos muito essa passagem, mas eu quero voltar nesse encontro, porque nós vamos tirar muitos tesouros dessa passagem. Está lá em João 4, e nós vamos ler essa passagem a partir do versículo 4. É o encontro de Jesus com uma mulher. E essa mulher tinha muita sede. Essa mulher é a mulher samaritana. E essa passagem é muito linda, porque inicia com essa mulher, com muita sede, sedenta, e termina com essa mulher dando água para uma cidade inteira. Amém? Então vamos ler. João 4, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, Jesus, né? Jesus está fazendo aí uma trajetória e era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida.
A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu bem antes dos seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Até aqui, irmãos. Então, só dando assim um contexto para vocês, os samaritanos eram um povo excluído dos judeus. Na verdade, eles eram um povo que se misturou, né? Os judeus remanescentes, depois da invasão da Assíria, uns foram para a Babilônia, no cativeiro, e os que ficaram, eles se misturaram com os demais povos. Então, esse povo samaritano é um povo mestiço, de judeus junto com outros povos. E por eles serem misturados, eles então cultuavam a Deus também de maneira misturada. Não eram assim como os judeus puros. Então, eles misturavam alguns costumes dos outros, dos pagãos, né, dos outros povos, e adoravam a Deus assim. Então, era um povo rejeitado pelos judeus. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, eles não se relacionavam com os samaritanos, e quando eles precisavam fazer viagens, atravessar ali, indo para Galiléia, eles evitavam passar por Samaria, porque eles não queriam nem cruzar com esse povo. E Jesus, contrariando toda a lógica, contrariando todos os costumes e protocolos, ele faz questão de passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque ele queria. Senão ele poderia ter desviado desse caminho, como todos os outros judeus faziam. Mas ele fez questão de passar por Samaria. Não só isso, mas de conversar com uma mulher. Não só isso, mas uma mulher samaritana. Não só isso, uma mulher pecadora. E não só isso, à luz do meio-dia, e publicamente. Então, assim, contrariando todos os protocolos, todos os costumes, Jesus é esse que encontra uma pessoa improvável e ele se revela a essa improvável. Nas Escrituras, o único momento que Jesus fala, eu sou o Cristo, é para essa mulher. Ele poderia ter falado para todos, né, até para os discípulos, né? Eu sou o Cristo, mas para essa mulher ele falou. Isso quer nos dizer que Jesus encontra os improváveis. Ele encontra-nos, que somos improváveis. Pessoas com passado, pessoas com rejeições, pessoas com problemas, que já passaram por muitos desafios e já foram muito excluídos e são, aos olhos do mundo, os piores dos piores. Mas Jesus nos encontrou, assim como ele encontrou essa mulher improvável. E ele fez questão de se encontrar com ela. Ele faz questão de se encontrar conosco. E essa mulher, então, tinha sede. E não era uma sede qualquer que qualquer copo de água ou garrafa de água fosse resolver, mas era uma sede profunda, de propósito existencial. Era uma sede de alma, uma sede de algo, de
de um suprimento mais profundo, um anseio. E, na verdade, é um anseio de todo ser humano. E, na verdade, ela é uma expressão de toda a humanidade, desejando algo, necessitando algo. Todos nós nascemos com um vazio interior que precisa ser preenchido. Todos nós nascemos com uma sede que precisa ser preenchida, né? Uma expectativa de algo que nos complete plenamente, integralmente, todos nós. E essa mulher, então, é a expressão disso, em que todos nós desejamos. E ela encontra Jesus. E esse encontro vai ter alguns resultados. E é isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Qual o resultado desse encontro com Jesus? O que acontece quando a gente encontra, de fato, Jesus? O que acontece? E o que acontece, na verdade, são coisas que só o Evangelho pode nos proporcionar. É aquilo que só o Evangelho pode fazer. E essa é a nossa frase, tá? Lembra que eu falei que queria combinar com vocês? Quando eu fizer assim, você fala a frase. Qual é a frase? Só o Evangelho pode fazer. Fala comigo. Só o Evangelho pode fazer. Combinado? Estamos combinados? Então, quando eu falar assim, você fala. Só o Evangelho pode fazer. São coisas, por causa de um encontro com Jesus, nós vamos ter resultados e experimentar coisas que só o Evangelho pode fazer. Amém? Primeira coisa, contentamento. Contentamento ou satisfação. Jesus está falando para essa mulher que se ela beber dessa água, ela nunca mais terá sede. Ela será plenamente satisfeita. Nunca mais terá sede. Você pode beber de qualquer água. Agora, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Isso é coisa? Só o Evangelho pode fazer. Nos dá contentamento em toda e qualquer situação. O contentamento é uma vida plena. Contentamento é ser plenamente satisfeito. O contentamento não é você ter tudo o que você quer, e a maioria das pessoas acha isso. Eu ainda não estou plenamente satisfeito, não estou plenamente contente, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não estou vivendo de determinada maneira, eu não estou vivendo como eu acho que teria que ser a minha vida, por isso eu não experimento o contentamento. Mas o contentamento é você ser feliz, satisfeito e contente do jeito que você está. Agora, nesse momento, mesmo que te falte algumas coisas. O contentamento é você estar feliz com aquilo que você tem agora. Com tudo que você tem hoje. Com tudo que você vive hoje. Essa é a graça do Evangelho. É te fazer feliz em toda e qualquer situação. Sermos plenos com tudo o que temos. E nós vamos ver Filipenses 4, que é outro texto conhecido, versículo 12 e 13. Paulo escreve essa carta aos Filipenses dizendo assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Existe um segredo de viver contente. Aprendi o segredo de viver contente quando tudo está bem na minha vida. É assim que está escrito? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, a gente só decora esse trecho final, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Vira até um jargão, né? Tudo posso, tudo posso. Você pode viver contente, mesmo na falta, mesmo passando necessidade, mesmo tendo fome. É isso que Paulo está dizendo. Nós podemos, porque é Jesus que nos fortalece. Nós podemos viver em toda e qualquer situação. Esse é o segredo do contentamento. E isso é coisa só o Evangelho pode fazer. Irmãos, não é algo que eu possa produzir por mim mesma. Não é algo que eu possa transformar por mim mesmo, fazer assim, tirar debaixo do braço.
contentamento. Não, é algo que só o Evangelho pode fazer. Se desejamos viver isso, se desejamos dessa água que Jesus tem para nos saciar, nunca mais teremos sede. Estaremos plenamente satisfeitos, plenos e completos, porque Ele nos fortalece, porque Ele nos satisfaz. Então, essa carta aos Filipenses é a carta conhecida como a carta da alegria, né? Paulo fala assim, alegre-se no Senhor. Novamente, eu digo, alegre-se no Senhor. Está falando muito sobre alegria, por isso é chamada de a carta da alegria. Mas, qual é o contexto? Quando Paulo escreveu essa carta, onde que ele estava? Ele estava na prisão, irmãos. Você já pensou nisso? Um homem preso, um homem na prisão, ele pode falar sobre alegria? Um homem nessa situação pode estar alegre? Sim. Por quê? Não, é só é coisa que só o Evangelho pode fazer, é por isso que ele pode. E por isso ele pode todas as coisas, porque ele é forte no Senhor. Então, o contentamento, queridos, não tem a ver com o que está fora, ele tem a ver com o que está dentro. Com o que está dentro. Então, você pode ser a pessoa mais plena do mundo, mais satisfeita, mais contente do mundo, mesmo que o seu casamento não esteja bom. Mesmo que a sua família ainda não tenha se convertido. Mesmo que a promessa ainda não chegou. Mesmo que a sua vida não esteja assim muito de acordo, né? Você pode viver o contentamento, porque não se refere àquilo que está fora, à circunstância, à situação do que você está vivendo fora, mas tem a ver com aquilo que você tem dentro. O contentamento é algo que você vive dentro de você e não tem a ver com o que está fora. Veja bem, o trabalho do diabo é esse, é fazer com que a gente sempre ache que está nos faltando alguma coisa. Foi essa a situação de Eva, né? Eva no paraíso. O paraíso, alguma coisa falta no paraíso? Mas ela estava descontente, achando que estava faltando alguma coisa. Esse é o trabalho do diabo, irmãos. Então, o que está fora, o paraíso externo, não resolve a nossa vida. Não adianta nada. Você vai beber dessa água, mas você vai voltar a ter sede. É isso que Jesus está dizendo. Agora, quando você bebe a água de Jesus, quando você vive Jesus, quando você tem Jesus e permite que Ele te complete, você nunca mais terá sede. Não importa a situação que você está vivendo. Mesmo que a situação esteja difícil, por dentro, nós estamos satisfeitos em quem Deus é. Mesmo que ainda esteja tudo horrível, por fora, isso não muda a realidade do que está dentro de você. Mesmo Paulo na prisão, não muda a realidade que ele vive dentro dele, de contentamento e satisfação no Senhor. Isso se chama satisfação. Isso se chama contentamento. E é coisa... Só o Evangelho pode fazer, nos satisfazer plenamente a ponto de nunca mais termos sede. Então, nada externo é suficiente para nos suprir. Encontramos a Cristo e Ele é suficiente. Essa é a pregação do Evangelho. E é essa pregação, esse fundamento da nossa fé que nos difere de seitas. E é isso que nos faz idólatras. É Jesus e só Ele. Não precisamos de mais nada. E aí você se lembra do primeiro milagre de Jesus? Onde foi o primeiro milagre de Jesus? Na festa de casamento, né? O lugar mais feliz do mundo, né? O momento mais feliz das nossas vidas é uma festa de casamento. Jesus escolheu esse lugar de alegria, de festa, de comemoração, para fazer o seu milagre, o primeiro milagre. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Mesmo no lugar mais feliz do mundo, imagina aquele lugar que você está idealizando como sendo o melhor lugar. Se eu chegar nesse lugar, eu vou ser completamente feliz. Se eu chegar nesse lugar que eu estou idealizando, eu vou ser a pessoa mais completa do mundo.
Acontece que mesmo que você chegue nesse lugar, você vai descobrir que nem ele é suficiente para te suprir. Jesus, com esse milagre, está dizendo, até nesse lugar de alegria, de comemoração, de festa, tem uma hora que o vinho acaba. Tem uma hora que a alegria acaba. Tem uma hora que a euforia acaba. O vinho é a expressão de alegria. Né? Então, acabou o vinho, acabou a alegria, num lugar mais feliz do mundo, da terra. Toda festa tem uma hora que as luzes se apagam. A festa acaba, não é? Os judeus comemoram uma semana, né? A festa de casamento. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma festa longa, tem uma hora que tudo acaba. Cada um volta para a sua casa, para a sua própria realidade. Voltam a ter sede. Bebem, se satisfazem dessa água, mas uma hora a água acaba e voltam a ter sede. E Jesus, então, entra nesse lugar e faz aquilo que só o Evangelho pode fazer, multiplica o vinho, nos dá alegria. Esse tipo de alegria, irmãos, é milagre de Jesus, e só Ele pode fazer. Então, Jesus é a resposta de Deus para os nossos corações sedentos, aflitos, somente Jesus. Ele é a resposta. Ele é a água que, se bebermos, nunca mais teremos sede, porque Ele nos suple plenamente. Amém? A segunda consequência desse encontro com Jesus, que é outra coisa que só o Evangelho pode fazer, é descanso. Jesus está falando para essa mulher, se você beber dessa água, você não vai mais precisar voltar aqui. Imagina a situação, irmãos. Essa mulher escolhia o momento mais quente do dia para ir encher o seu cântaro, para ir pegar água do poço. Por que ela escolhia o momento mais quente, meio-dia? O texto diz que Jesus se encontrou com a mulher por volta do meio-dia e não tinha ninguém lá. Por quê? Porque as mulheres iam 2 vezes no dia pegar água. No começo do dia, na manhã, que era o momento mais fresco, né? E no final do dia, outro momento mais fresco. Ninguém é de manhã. Imagina o sofrimento que é você ir meio-dia, pegar água do poço, andar, encher a vasilha e ainda voltar com o sol na cabeça meio-dia. Pois essa mulher ia. Por quê? Porque ela evitava os olhares de julgamento. Uma mulher que foi casada 6 vezes, estava no 6º casamento. Imagina como as outras pessoas não julgavam, não rejeitavam, não evitavam essa mulher. Essa mulher era rejeitada. E então ela ia nesse horário buscar água. Isso é cansativo, irmãos. E existe um cansaço que não tem a ver com a idade, que não tem a ver com a carga de trabalho, que não se resolve com férias, não se resolve com noites bem dormidas de sono, com uma viagem legal. Tem um cansaço que vem da alma. E essa mulher estava cansada. Procurou em 6 relacionamentos e não encontrou aquilo que a satisfizesse. Ela buscou com todas as forças encontrar a satisfação nos relacionamentos, mas ela não encontrou. E no final, só achou cansaço e frustração. É nessa hora que Jesus entra propondo descanso. Você nunca mais vai precisar voltar aqui. Você nunca mais vai voltar aqui. Essa água que eu te der para beber vai te satisfazer, vai te saciar. E você nunca mais vai ter sede. Então, nós podemos procurar com todas as nossas forças aquilo que a gente acha que vai nos suprir. É dinheiro, é popularidade, é fama, é beleza, é valorização, é aceitação, é amor das pessoas, das coisas. Mas essa busca só produz cansaço e frustração. É isso que Jesus está falando. Essa mulher procurou em 6 homens e não encontrou. Mas o Evangelho é o único que pode nos dar contentamento e descanso. Jesus é o único que pode nos suprir, nos dando contentamento e satisfação e descanso. Isso é coisa que a gente não encontra em lugar nenhum, em ninguém. E quando Jesus fala isso, descanso, Jesus está falando sobre paternidade. Sabe, a gente precisa aprender a ser filho.
filhos de Deus que sabem descansar nele, que sabem que Deus está cuidando, que sabem que tem um pai que cuida de você, sabe que tem um pai que não vai te abandonar e vai fazer por você. Deixa o pai trabalhar, irmãos. Descansa. Descansa no teu pai que faz por você, que cuida de você. Deixa ele fazer por você, porque senão a gente fica, não dorme direito, fazendo com as nossas próprias forças, do nosso jeito, preocupados, ansiosos, doentes, nosso corpo doente, cansado, tentando fazer com as nossas próprias forças, quando você tem um pai que pode todas as coisas, que te supre e que pode te dar descanso para a sua alma. Deixa ele trabalhar. Nós não podemos ser abençoados por Deus em áreas que não descansamos, em áreas que a gente está tentando controlar, em áreas que a gente quer ter o controle. Se a gente não entregar o controle para o Senhor e descansarmos nele, ele não pode agir. Você já pensou nisso? Você já pensou que tem áreas na sua vida, portanto, você querer ter o controle, Deus não está agindo? Você só vai ter o agir do Senhor quando você deixar para Ele fazer. Enquanto você está fazendo, você está só juntando cansaço para você. Cansaço e doença. Doença na mente, doença na alma, doença no corpo. Só pode descansar no caos, no meio da tempestade. Quem entende que tem um Pai que cuida de nós. Quem entende que tem um Deus que faz por você. Sermos como crianças. Você já viu criança acordar no meio da noite? Criança de 3 anos. Acordar no meio da noite chorando, desesperado, porque não tem dinheiro para pagar o boleto do dia seguinte? Criança é assim? Não é. Nós precisamos ser como crianças, que sabem que tem um Pai que cuida delas. E o Senhor precisa ser suficiente nas nossas vidas, nessas áreas, as quais você tem trabalhado, nas áreas que você não tem descansado, nas áreas que você tem lutado sozinho, com as suas próprias forças. Ele quer ser esse Pai que cuida da sua vida. Então, Jesus está dizendo para essa mulher que quer levar ela para esse lugar de descanso. Isso é coisa... Não ajuda, irmão. Só o Evangelho pode fazer. Sabe? Só o Evangelho pode fazer com que você durma no meio da tempestade. Só o Evangelho pode te dar um sorriso sincero no meio da dor. Sabe? Não é alguma coisa forçada, que a gente força. É verdadeiro, quando vem de dentro para fora. Só no Evangelho nós podemos descansar, porque sabemos que tem alguém cuidando de nós, mesmo no meio da dor e do caos. Descanso. É bom descansar naquele que cuida de nós. Vamos experimentar isso. Então, além de Jesus falar, além desse encontro, então, nos proporcionar contentamento e descanso, Jesus diz para essa mulher: eu vou te transformar numa fonte. Você será uma fonte agora. Isso é terceiro resultado de um encontro genuíno com Jesus, e é algo que só o Evangelho pode fazer. Transformação. Transformação. Jesus diz que ele tem uma água para dar e que agora ela vai abandonar o cântaro. A gente não leu essa passagem, né? Mas diz que ela imediatamente, essa mulher, imediatamente largou o cântaro e voltou para a cidade. O cântaro, o que é? É o recipiente, né? Um jarro, onde as mulheres carregavam a água que elas tiravam do poço. Então, a Bíblia chama de cântaro, né? Um vaso, um jarro, que era um recipiente que ela colocava a água ali. E Jesus diz para ela que quando ele der essa água, ela não vai mais precisar voltar. E por isso o cântaro vai ser desnecessário. Amém? Desnecessário. Então, ele revelou quem ele era para essa mulher, dizendo: eu sou o Cristo.
Eu sou o Cristo, aquele que pode te dar de beber de uma água viva e que você nunca mais vai ter sede, e que você nunca mais vai precisar voltar aqui para encher o seu cântaro. E essa verdade impactou essa mulher de tal maneira que ela largou o cântaro para lá. Foi embora sem o cântaro, saiu correndo. Você vai ver o texto depois, continua lendo. Mas ela larga o cântaro, aquilo que era a ferramenta dela, né? A maneira com que ela usava era importantíssimo. Como você vai? Ela falou isso para Jesus: como você vai tirar água se você não tem o cântaro? Você não tem como tirar água, como você vai tirar? Ela dava muita importância para esse cântaro, né? Mas diante da verdade de quem Cristo é e de tudo que Ele pode dar, nos dar, e dar a essa mulher, ela largou aquilo que ela achava importante, largou aquilo que ela mais tinha como algo valioso, né? Algo útil, algo necessário, ela largou e correu para o propósito dela. Queridos, o cântaro vazio representa alguém que busca se encher, busca encher o cântaro com a afirmação dos outros, com a valorização dos outros, com o reconhecimento dos outros. Essa mulher era alguém rejeitada. E esse cântaro vazio representa essa pessoa, então, que vive da opinião dos outros, que precisa, sempre que as pessoas o afirmem, precisa sempre encher esse cântaro. Queridos, a gente entende isso porque ela teve 6 maridos. E esse último não é nem marido, diz a palavra. Ela buscava encher esse cântaro, encher o coração vazio dela, a vida vazia e sem propósito, com relacionamentos. Com relacionamentos. Então, a gente vê pessoas assim, queridos. A gente vê meninas que não tiveram uma afirmação do pai, que não tiveram receberam do Pai o quanto são amadas e começam aí a buscar em outras coisas, em outras pessoas, o reconhecimento e a valorização e a aceitação. E as meninas, então, começam a buscar nos meninos que a supram. E se não há esse suprimento, o que elas fazem? Encurtam a roupa, apertam a roupa, mexem na foto, sei lá o quê, faz um perfil diferente para atrair olhares, para atrair o suprimento do seu próprio cântaro. Meninos, o Heitor está levantando aí, meninos. Irmãos, que não têm o suprimento de Cristo, passam a ser os bobos da sala de aula. Você já viu isso? Querendo ser advertido, buscando advertência, porque quer chamar atenção, precisam de reconhecimento, precisa de olhares, precisam que seus cântaros sejam cheios de atenção. E se você passa dessa fase e não encontra Cristo, você vai tornar um adulto assim, cântaro vazio, buscando nas pessoas que lhe encham, buscando nos relacionamentos o enchimento que você não vai ter nunca, que você só tem de Jesus. Ele é aquele que sai da rota para nos encontrar. Ele é aquele que faz o improvável para nos encontrar. E tem uma água que pode nos satisfazer plenamente. Só Ele, irmãos. E a gente precisa parar de ser cântaro vazio e começar a ser fonte. Essa é a proposta do Senhor. Esse é o que Ele tem. E isso é coisa... nos encher, transformando as nossas vidas de cântaro vazio para fonte. Cântaro vazio que precisa ser cheio todos os dias. Cansativo, irmãos, cansativo. Só traz desilusão. E passar a ser fonte. Passar a ser fonte. Jesus está dizendo para essa mulher, sem o evangelho você é cântaro vazio. Você se torna escravo do que as pessoas vão dizer. Você se torna escravo de reconhecimento, de afirmação das pessoas. Esse cântaro vazio nos diz a condição de alguém que sempre está dizendo assim, está me faltando algo. Eu preciso ser suprido. Eu preciso ser suprido. E quando a gente vai, então, se transformar numa fonte, ao invés de sugar das pessoas, as migalhas que elas podem nos dar,
Irmãos, é migalha. Sendo que nós temos uma fonte, que é Cristo, e Ele quer nos transformar numa fonte também. Então, se bebermos dessa água que só Jesus pode nos dar, nós vamos deixar de ser cântaro e vamos nos transformar num canal para as pessoas. Um canal. Ao invés de ficar esperando ser cheio pelas pessoas, você que vai começar a encher. Você que vai ser a bênção para essas pessoas. Ao invés de ficar esperando que as pessoas te reconheçam, você que vai ser fonte, enchendo a sua casa, enchendo o seu trabalho, enchendo a sua escola, onde Deus te colocou. Você vai ser fonte, a jorrar para essas pessoas que estiverem junto com você. Virar uma fonte é isso, é banhar todos aqueles que estão ao nosso redor. É banhar aqueles que todos que chegarem perto de nós. É alguém que está dando o tempo todo, ao invés de estar requerendo das pessoas, sabe, pessoa aspirador? A gente usa esse termo, né? Essa daí é aspirador, aí fica só sugando, ao ponto de você fica sem energia, acabou. Tudo aquilo que você tinha para dar já foi para uma pessoa só. Ao invés de ficar sugando o tempo todo, vai agora dar o tempo todo, jorrar, uma vida para jorrar, uma graça para dar, para liberar, uma bênção para entregar, para compartilhar com as pessoas. Jesus está querendo nos transformar numa fonte. E não interessa onde você está hoje. Quando nós somos completos em Cristo, nós podemos nos tornar uma fonte. E fonte também é dar daquilo que você nunca teve. Sabe? Isso é coisa. Sabe? Dar aquilo que você nunca recebeu. Essa é a transformação que o Senhor está propondo para nós essa noite. Aquilo que Ele ofereceu para essa mulher. Dizendo assim, olha, você nunca recebeu aquilo que você buscou. Desses 6 homens. Você foi rejeitada por uma cidade inteira, a ponto de você ter que vir buscar água meio-dia, aqui sozinha, no sol. Você nunca recebeu, mas quando eu te transformar numa fonte, você vai liberar para uma cidade inteira aquilo que você nunca teve. Sabe o que é isso? Transformando-nos em fonte no meio do deserto. Mesmo que você nunca tenha tido um pai que te amou, que te recebeu, que te aceitou, que te afirmou, que liberou amor pela sua vida, mesmo que você não tenha tido um exemplo na sua casa de um bom casamento, você diz agora, eu nesse casamento vou até o fim. Porque não importa não importa aquilo que eu não recebi, importa agora que o Senhor está me transformando numa fonte. Não importa que eu nunca recebi um amor de um pai, eu agora vou ser um pai que abençoa o meu filho, um pai que está presente. Eu vou ser e vou dar aquilo que eu nunca tive, porque isso é coisa só o Evangelho pode fazer. Então, não importa o que fizeram com você, a condição que você está, não interessa da família que você veio, quais as marcas que você carrega na sua vida, não interessa aquilo que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você. O que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você. O mais importante na sua história não é como você começou, mas como você vai terminar. O mais importante na sua história não é a família que você veio, mas é a família que você está construindo no Senhor. É o pai que você está se tornando. Não importa se você não teve uma boa referência dentro da sua casa. O importante agora você vai ser essa fonte. Você vai ser. E só o Evangelho pode nos dar a capacidade de nos tornarmos fonte no meio do deserto. Dar aquilo que nunca recebemos. Isso é algo que só Jesus pode fazer na nossa vida. Só o Evangelho pode nos dar, tem a capacidade de nos fazer dar aquilo que a gente nunca recebeu. E então Jesus fala para essa mulher, agora volta para a sua cidade e libera isso que você recebeu. Vai ser canal de bênção, vai ser canal de cura para essa cidade que te rejeitou.
Vai, volta para sua família, onde nunca te abraçaram, pois agora você vai abraçar. Agora você vai ser canal de bênção, você vai jorrar cura e salvação e transformação e bênção e vida para aquele lugar onde você nunca teve. Irmãos, isso é algo que só o Evangelho pode fazer. E eu quero encerrar aqui dizendo que está disponível da água que o Senhor tem para nos dar. Está disponível para todos aqueles que têm sede, para todos aqueles que estão vivendo insatisfação, descontentamento, que estão cansados de viver cântaro vazio. Amém? E desejam ser fonte agora. E receber e dar aquilo que nunca tiveram, nunca receberam. Agora nós somos capazes, porque tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar por isso. Nós começamos com sede, mas eu quero encerrar clamando ao Senhor que nos dê dessa água. Nós precisamos dessa água que só Jesus pode dar. Ele é a fonte, Ele é a água. E quando nós chegamos e nos saciamos nessa água, nós nunca mais teremos sede. Seremos transformados. Amém?